Boa noite, pessoal. Meu nome é Lília Ferraz. Sou de Vitória da Conquista, na Bahia, na Baiana. E tô da luta, né? Na terapia. Estou amando muito, muito, muito. E é um prazer estar no grupo com vocês também, né? Participando do Romani também. E o que mais? Bora lá. Eu essa live de hoje, gente, é porque assim, é um assunto que me incomoda, sabe? Ser mulher nos dias de hoje é, um, é uma luta, né? De hoje não, né? De sempre, né? Ser mulher sempre foi muito difícil. E parece que está cada vez pior, né? As situações contra a mulher está cada vez pior. É muita violência, né, contra a mulher, discriminação, sempre teve, né? Mas hoje está muito mais forte do que antes, né? Ao meu ver. E é uma situação assim, por mais que a gente discute, mas ainda tem muito o que se falar. Exato. Aí, por favor, vocês se apresentem, tá? Beleza. Favor. Então, como eu sou um cavalheiro, eu vou deixar a minha A dama. a dama Ivaneide se apresentar e depois eu me apresento. Tudo bem. Boa noite, gente. Boa Bem, noite. eu sou a Evaneide Rodrigues. Eu sou de Santa Maria da Boa Vista, próximo aqui a Petrolina. Sou educadora de educação infantil, tenho formação em pedagogia, estética e cosmética e fui para a área da terapia há mais ou menos há uns 2 anos. Estou lá também na plataforma do Romani. Venceu agora a minha plataforma, estou pensando em renovar. Não tenho certeza ainda se vou renovar. Sou coach também, já fiz alguns cursos de coach. E, Lília, quando você abordou esses temas lá no grupo, sobre esse tema, o combate à violência, a conscientização sobre a mulher, me chamou muita atenção, porque esse é um tema que eu tenho conversado muito. Inclusive, eu tenho dito que tenho muitas revoltas em relação ao que eu vejo acontecer com mulheres, com as mulheres. E na maioria das vezes, no meu ponto de vista, na maioria das vezes, nós mulheres, nós somos agredidas, na maioria das vezes, mais pelas próprias mulheres do que pelos homens. E uma observação Isso, você... que eu faço, Sim. eu não sei se você concorda comigo, não sei se o amigo concorda, mas eu tenho visto muito isso. E uma observação que eu quero fazer de antemão é que, se você observar, os homens, eles não falam mal deles. Eles não sentam para falar deles. Você já prestou atenção? Os homens, eles sentam para falar sobre as mulheres. Agora, as mulheres, elas sentam para falar delas. E quando uma mulher se destaca no meio das outras para tomar algumas atitudes, para não aceitar certas agressões, ela é muito julgada pelas próprias mulheres. Então, eu costumo dizer que eu moro num lugar muito pequeno. Eu moro num lugar muito pequeno, mas eu não sou do tamanho daqui. Porque aqui no meu lugar todo mundo conhece todo mundo e eu presencio muitas agressões, muita coisa horrível, muita coisa absurda que eu não concordo. E é por isso que um dos meus objetivos é fazer a diferença na vida de muitas mulheres, fazendo com que elas enxerguem a importância que elas têm, com que elas se valorizem, com que elas se amem. Sem tirar o direito do homem, é claro, sem tirar o direito do homem. Não estou dizendo que não existem homens bons. Não acredito nessa história que todo homem é igual. Não, não, não. Cada um tem sua essência, cada um tem seu próprio caráter. Mas eu acho que a mulher em si, ela tem que se encontrar, ela tem que se conhecer. E é isso. Falei demais. Isso aí. Não, a apresentação do Explanado. Vamos guardar um pouquinho desse conteúdo. Deixa eu me apresentar. Vamos guardar o conteúdo, porque senão não chega no final. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Carlos Pimenta. Acho que porque interessa aqui nessa live hoje, eu vou falar com o meu boné de professor de arte marcial
russa, sou professor pleno de arte marcial russa, é um dos poucos aqui do Brasil. Também sou terapeuta, sou hipnoterapeuta e tenho além de trabalhar em fazer outras atividades, sou proprietário aqui do Espaço Funcional aqui em São Paulo, também temos uma clínica aqui, enfim, a gente faz um monte de coisa, mas para esse contexto aqui eu vou falar com o boné da arte marcial russa, passar um pouquinho da minha experiência, passar um pouquinho responder as perguntas. Eu acho que seria muito interessante, sim, não só a gente falar, mas a audiência também mandar suas perguntas para os entrevistados, aproveitar a sabedoria aí dos convidados e explorar mesmo, sem vergonha, sem timidez, pode perguntar, tanto para mim quanto para as outras pessoas aqui da banca, que a gente vai ficar bastante feliz em responder. Sim, professor. Parece que só tem professor aqui hoje na live, hein? Eu esqueci de falar, eu também sou graduada em letras, só que por enquanto eu não estou exercendo a profissão, não, né? Mas também sou graduada, sou professora também, né? E esse mês de agosto, né? Por isso que eu estava sempre, né, insistindo, porque aqui na minha cidade o movimento foi bastante forte. Eu não sei na cidade de vocês, né? Aqui o Agosto Lilás. Não sei se vocês ouviram falar. Uhum. Não? Ouviu, né? Aqui na minha cidade o pessoal saiu para a rua com cartazes, né? Levando informações para as pessoas na rua, né? Explicando como que o porquê o Agosto Lilás, tá? O Agosto Lilás é o mês da conscientização no combate à violência contra a mulher. E também é o mês de aniversário, né, da Lei Maria da Penha. Aí, assim, é muito interessante, né? Muito, assim, interessante mesmo a gente levar esse assunto para as ruas, para as pessoas que tem muita gente que não conhece, né? Não sabe, às vezes não sabe nem o que é que significa a Lei Maria da Penha, não sabe quais são os seus direitos de mulher, né? E aí eu quero falar um pouquinho, né? Para que serve essa conscientização do mês de agosto, né? Ela serve como lembrete de que acabar com a violência contra as mulheres é uma responsabilidade compartilhada e requer esforços contínuos entre todas as áreas. Ou seja, é uma conscientização que não só as mulheres, né, possa cobrar isso, se conscientizar a favor, né, de mais respeito, que a mulher é um ser também, né, e ela merece respeito, merece tudo de bom, né? A gente tem que lembrar isso e tem que estar sempre batendo na tecla. Porque, assim, aqui na minha cidade, eu vejo muita violência contra a mulher. A mulher desaparece e aí, daí poucos dias, aparece morta. Aí, daí a pouco, foi um ex, foi tal, foi isso, foi aquilo. Gente, a pessoa é livre, né? Às vezes, muitas vezes, essa violência contra a mulher por situações bestas, bobas mesmo. Às vezes, do companheiro não aceitar o fim do relacionamento. Outras coisinhas bestas, que tem violência até com criança, gente, há poucos meses, alguns meses, poucos meses, foi esse ano, já uns 2 casos de criança aqui pertinho da cidade, criancinha mesmo, que foram mortas por vizinho, sabe? Abusada e depois morta. Quando a gente fala de mulher, não é só a mulher adulta, né? A gente também tem que pensar nas crianças, porque as crianças também estão sendo abusadas, né? Violentadas. Porque eu acho que esse tema de hoje é falando sobre isso mesmo, a violência mesmo contra a mulher dentro de criança. Não é só adulta, criança também. Tem muita violência contra a criança também, que é um ser tão indefeso, né? E além de violentar sexualmente, eles têm que tirar a vida da criança, porque aqui mesmo foi assim, que vizinho aqui da cidade.
aí, Muito bem. vocês quiserem colocar, porque eu acho que aqui é mais um bate-papo mesmo, vocês podem falar. E eu também quero pedir para o público também, né? Isso, manda Perguntar, questionar perguntas. alguma coisa, né? Fica à vontade. Exatamente. Exatamente. Eu mesmo. Evaneide. Pode continuar falando, podem continuarem falando, eu estou tentando consertar aqui. Mexi aqui e salvo tudo, mas tudo bem. Pode ficar à vontade tranquilo. aí. Professor, olha, eu ia te... eu acho que eu não sei, eu acho que eu vou entrar logo, né? Isso, vamos entrar no assunto ou você quer falar? Fala, Tá. faz Tudo bem. as perguntas aí para mim. Sim. Aí sim. É como eu estava falando da lei, eu só finalizar essa partezinha aqui, Tá bom. porque eu falo demais e acabo entrando, sabe? Para falar da Lei Maria da Penha, né? Ela surgiu para aparar mulheres vítimas de vários tipos de violência, como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Essa lei, aí eu pergunto, assim, na opinião de vocês acham que essa lei, ela está de fato cumprindo com o dever mesmo ou tem muitas falhas? Porque assim, apesar de ter a lei que ajuda muitas mulheres, mas deixa muito a desejar. Porque a mulher vai lá, denuncia a pessoa, só que quando sai de lá, ele não faz nada. Diz que vai ter uma medida protetiva para a mulher e essas coisas. Mas daí a pouco a pessoa vai lá e mata a mulher, porque a mulher denunciou. Então eu pergunto, claro que essa lei é uma lei pouca, se não tivesse seria pior. Mas essa lei está realmente cumprindo com as necessidades da sociedade feminina? Bom, eu vou compartilhar o que eu acho, né? A lei ela precisa existir e para você tipificar um crime ou um delito ou o que é que seja, você precisa ter descrito a lei. Então, a lei, como per si por lei, ela é muito boa porque ela tipifica todos os tipos, ou tenta cercar ao máximo as condições que podem beneficiar a mulher e deixar isso tudo muito bem claro para qualquer instância judicial ou policial atuar. Isso é uma coisa, isso é muito bom. Aí você tocou em medida protetiva. Para gerar medida protetiva, você precisa ter tido um caso mais sério, ele tem que ter tramitado, enfim. E ele tem que estar ali tipificado como uma medida protetiva. A medida protetiva, o papel per si, ele não significa nada. Porque nós estamos falando de pessoas. E se você tem uma pessoa que tem na sua história de vida um histórico violento, um histórico de uma criação antiga, vamos chamar assim, não moderna, uma coisa mais bruta, uma coisa que não tem respeito, não vai ser o papel. Eu estou sendo bem simples, eu quero ser o mais simples possível. Não é um papel que vai garantir a sua segurança, porque são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa, a medida protetiva serve para que, olha, é um aviso, olha, o agressor não pode chegar perto de mim, o agressor não pode, tem alguns limites do relacionamento, de como vai funcionar toda essa dinâmica relacional. Mas isso não garante nada. E como a gente vê, está cansado de ver em casos da própria televisão, acho que é o mais fácil de ver nos consultórios de vocês, que vocês atendem mulheres com essa demanda, você vê que o papel não resolve, da prática não resolve muita coisa. Mas ele é importante, a lei é importante, o papel, vamos dizer assim, a medida é importante. Por quê? Porque com ela você pode avançar e, eventualmente, prender e condenar o agressor. Então, nesse contexto, ele é muito importante, né? E apesar que eu tenho algumas ressalvas por algumas outras coisas que depois a gente pode
conversar em relação à própria mulher, o procedimento da mulher, como a mulher deve ser, enfim. Mas esse é um problema maior do que a simples lei. Sim, sim. Ele é um problema educacional, ele é um problema relacional, e aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda sobre esse tema para poder destacar algumas coisas e, a partir dessas coisas, tentar mudar a própria situação e, enfim, a educação, as famílias e tudo mais. Sim, sim. Muito bom. Evaneide, quer falar alguma coisa sobre... Quero falar alguma coisa. No meu ponto de vista, eu concordo quando o amigo falou que a lei ela é muito boa, porém, às vezes ela é tardia, no meu ponto de vista. Sim, sim. Às vezes você vai lá, você consegue a medida protetiva e você está aqui. Mas aí quando a justiça ou a polícia vem chegar, não dá mais tempo, já tem acontecido vários danos, vários casos fatais. E aí muitas vezes a mulher ela se sente ameaçada e aí ela coloca vários fatores e na maioria das vezes ela nem denuncia. Então, vamos lá. A primeira coisa e mais importante de tudo isso, desculpa te cortar, é formalizar a formalização de tudo. Porque não adianta nada que a lei queira te defender se você não formalizou, se você não entrou dentro do processo, porque é um processo. A lei é um processo, ela segue regras, ela segue etapas. Então, o primeiro e maior passo é você denunciar. Agora, a gente sabe que não é assim tão fácil, porque às vezes é um pai, é um tio, é um filho, é um sei lá quem. Então, e às vezes é difícil para a mulher levar isso adiante, porque existe todo um envolvimento, na maioria das vezes, existe todo um envolvimento psicoemocional nessa situação. Então, familiar, dizer assim, né? Tem um monte de coisas que vocês estão cansados de saber. Entendeu? Então, a própria mulher, às vezes, prefere se calar para não expor. Ela prefere viver situações para que não se torne público o que ela vive. A gente sabe que acontece muito isso. Quantas vezes nós já nos deparamos com mulher com manchas no olho, com manchas no braço, que ela disse que caiu, que ela disse que se machucou de outras formas. Quando, na verdade, nós sabemos que ela sofreu uma violência e ela prefere esconder. Ou então ela já está cansada de pedir socorro e esse socorro não chega e ela prefere se calar, ela prefere... E aí ainda coloca vários fatores, como vem os filhos, ela quer proteger os filhos, ela quer proteger, às vezes, os familiares do agressor, ela quer proteger a própria imagem dela, como eu já falei, e daí vai ocasionando coisas piores. E mais outra coisa, como eu já falei também, de 10 mulheres, apenas uma ou até 0 tem coragem de se defender. E quando uma se destaca no meio dessas 10, ela é muito julgada, ela é muito criticada. Então, a mulher perde a força. A mulher perde a força para eu concordo e entendo com você, só que eu queria fazer um complemento, né? Todo e qualquer... a gente não pode falar que a lei é ruim se a gente não invoca a lei. Como é que se invoca a lei? É indo na delegacia, fazendo o boletim de ocorrência de agressão. Esse é o começo do processo, porque a gente não... Formalmente, você não consegue invocar a lei pela lei, sem você entrar dentro do processo. Então, eu entendo que é difícil, eu entendo que existe uma infinidade de coisas que você colocou tão bem aí. Mas se a gente não invocar a lei da maneira correta, ela não tem como você usar um instrumento com eficácia, porque você tem que denunciar. Por isso, tantas campanhas na mídia, na televisão, rádio, etc. Tem que... Não só basta. Você tem que invocar a lei para que a lei te ajude. Obviamente, existe também alguns outros problemas anexos aí, que é de execução desse processo, de materialização dele no mundo real. Entendeu? A gente sabe que tem e a lei precisa, obviamente, como todas as leis, precisam ser aprimoradas.
como, sim, por exemplo, sim. as delegacias da mulher, tem que estar implementada, quiçá em todas as cidades do Brasil, com o efetivo policial, com delegadas que têm maior empatia e tem que ter treinamento para lidar com toda essa situação, tem que conhecer profundamente esse tema, entendeu? Então tem que ter um meio ambiente aí adequado para poder tratar essa mulher e amparar, né? Tem que ter também uma rede de amparo, não é só falar assim, não pode, não vai... Não, tem que ter, às vezes, tem que tirar a pessoa desse meio e ter uma rede de amparo ali para proteger a mulher, para efetivamente tirar ela daquele contexto e proteger ela, proteger filhos e garantir a integridade física dela. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre esse assunto, mas eu deixo aí, vamos discutir um pouquinho mais pelo que eu achar, o que eu acho dentro da arte marcial com defesa pessoal de mulher, entendeu? Sim, sim. É que nem você falou, tem muitos, né? São muitos fatores, né? Que levam a mulher a desistir, né? De denunciar, de procurar. Que nem ela falou, a mulher não apoia a mulher. Isso né? É verdade. Eu sempre falei isso. Na maioria Mulher das não vezes, né? apoia. Na maioria das Quase vezes. todas as vezes. Quase todas. Mulher não gosta muito de apoiar a mulher. Por aí, né, já começa como se diz, o preconceito, né? A mulher acha que é competição, essas coisas. Aí vem a questão, assim, de não denunciar. Aí vem, às vezes, a mulher que depende do companheiro financeiramente, ela não tem para onde ir, se vai para casa dos pais também, às vezes não dá certo, tem filhos, aí acaba, e ainda tem a questão do emocional, né, da dependência emocional, que muitas vezes acaba prendendo a mulher também a esse tipo de violência, né? Tem são muitas questões que a gente que está de fora, às vezes a gente fica, mas por que não separa? Por que não denuncia? Por que não faz isso? Mas, que nem o professor falou, né? Às vezes até tem como tirar, mas levar para onde? Tudo, não é? Tem que ter um amparo para a mulher, para os seus filhos, porque ela nunca sai de casa sozinha, né? Ela sempre tem que, onde ela for, ela leva os filhos. Então, assim, é por isso que acontece muitas coisas ruins, é por causa disso, né? Que a pessoa acaba ficando muito presa ao agressor, que nem você diz, tem aquela coisa de afetividade, é família, é tudo isso, né? Que a maioria das vezes são família, que, né, os agressores são família. A maioria é família eu ia tocar no outro ponto aqui, quero fazer um gancho com o que você tinha acabado de falar, mas eu até me perdi aqui. Às vezes eu estava olhando aqui. Eu estava olhando aqui as mensagens, porque o pessoal está escrevendo aqui, eu fiquei olhando e acabei me perdendo aqui. Então eu tenho que ou prestar atenção na live ou prestar atenção aqui no que o pessoal está escrevendo nas perguntas. Tem muitas. Desde já eu quero agradecer a todos que estão participando, viu, gente? Entendeu? Boa noite, sejam todos bem-vindos. É importante, o Brasil ele é muito plural, ele é muito múltiplo. Eu moro aqui num grande centro urbano, eu moro em São Paulo, capital. Vocês moram em outras partes do Brasil. A audiência está indo aí, que está vendo, nos prestigiando, também do Brasil inteiro. Quem está assistindo também é de outro lugar, que vai assistir depois. O que tem que entender é assim, o Brasil tem uma múltipla cultura, microculturas dentro da própria cultura. Então, o que eu quero dizer? Eu me explico. Você tem nichos mais machistas, você tem nichos mais menos isso, você tem preconceito, como a Ivaneide falou, de mulher com mulher também, é um caso grave, porque depois eu posso até dar alguns exemplos. Então, você tem essa escala de violência também acontece em diferentes classes sociais,
não está limitada, por exemplo, quando você pensa em violência doméstica, alguma coisa assim, ela absolutamente não está limitada à classe mais pobre, vamos chamar assim. Ela permeia por todas as classes sociais e por todas as culturas, por tudo. Obviamente, em graus diferentes, mas ela permeia, entendeu? Então, eu acho assim, é um problema que não tem como não passar pela educação e pela criação. A gente tem que mexer nesses pontos e ter uma visão mais educativa com essas crianças agora, porque não adianta você querer mudar. É muito difícil você mudar uma pessoa, a mente de um agressor, ou é muito difícil. Já tem toda uma história de vida, histórico de vida. Então, o investimento na criança é o melhor remédio é o investimento na criança. Porque sim. criar meninos e meninas com mais respeito, mais amor, não só isso, né? Porque a gente tem outros nichos também, de subnichos. Nós estamos falando de mulher, mas existem dos homossexuais, existem dos indígenas, enfim, tem outros nichos que também sofrem seus problemas de forma semelhante, vamos chamar assim, que também e faz parte da violência doméstica como um todo. Mas investir no papel da educação e das crianças com informação correta, com informação assertiva, as mães também tendo um novo olhar para esse tipo de criação, os pais também, os homens, que eu estou também falando para os homens, para os pais, para os futuros pais, terem um outro olhar na criação dos seus filhos, com mais amor, com mais dedicação, com mais qualidade, principalmente na criação dos meninos, né? Respeitando as meninas, cuidando das meninas. Não é querer fazer apologia, eu não estou fazendo apologia, eu estou dizendo assim, como deveria ser. Vamos investir nisso, entendeu? Vamos lá, vamos ver investir nas crianças, né? Na humanização das crianças. Na humanização, sim. E tem toda uma questão, né? Cultura, um monte de, né? Exatamente. Lúcia, eu estou te esperando aqui, Lúcia. Eu estou vendo aqui algumas coisas falando de crenças, medos e etc. Mas tudo isso, só para resumir aqui, que o pessoal que passou aqui na minha frente, olhar, tudo isso se resume um aspecto cultural. Não sei se a Evaneide concorda, se vocês concordam, sim, mas passa por um processo cultural. E se a gente virar a cara para isso e falar que não, vai continuar. Eu acho legal porque hoje tem muito mais visibilidade esse assunto, entendeu? Antes não tinha. Não é que não tivesse violência, tinha violência, mas hoje, com a facilidade de você mostrar o problema, está muito mais divulgado, né? Então, é importante colocar esse assunto em pauta e é importante mais ainda aprimorar a resposta, dar respostas assertivas aos problemas, entendeu? Mas eu jogo a bola aí para vocês de novo. Eu concordo sim com você quando você fala que tem a ver sim com a parte cultural e que antes era mais oculto essa violência, né? Hoje, através da internet, tudo ficou mais fácil. Hoje qualquer pessoa pode pesquisar um determinado assunto e compreender, mas aí ainda tem sim essas pessoas que preferem se calar, infelizmente, que não pesquisa, que não se informa. Hoje, por isso que eu falei, é muito difícil você mudar por completo a sociedade que já está instalada. Você tem que começar a fazer o trabalho educativo no que tem, nas pessoas mais velhas, vamos dizer, dos pais mais velhos, e investir fortemente nas crianças, em educação, em cultura, em respeito, enfim. Aí as ferramentas são diversas, não vou entrar nesse mérito. Mas tem que investir, não adianta enquanto... Eu acho até... Fala.
Eu acho até que essa lei, Maria da Penha, e todas essas informações, elas já deveriam. Talvez eu até já pegue essa ideia para a minha escola. Eu sou diretora de escola municipal de educação infantil, e eu acho que esse é um tema que ele já deveria ser abordado desde muito cedo na escola, na educação infantil, para que as nossas crianças elas já crescessem com esse olhar, com essa educação. Eu acho que deveria ter, porque assim, se você for procurar no currículo, você não vai encontrar um tema como esse na educação infantil para que seja abordado. Mas esse conteúdo já deveria ser pautado no currículo desde a educação infantil, na minha opinião. Eu acho que já deveria. Sim, eu acho assim. Aí eu pode ir para a parte que você fala que a gente investiria desde cedo na educação das crianças. Então, só fazer um complemento do que a Ivani está falando. Ivani, você tem a oportunidade, como uma pessoa que tem influência dentro do processo educacional, aí, como diretora de escola, de implementar, fazer um projeto piloto dentro da sua escola e levar essa ideia para a sua cidade, para o seu estado e que, quem sabe, a nível nacional, começar uma iniciativa, porque isso é que é importante. As coisas que ficam no mundo das ideias e não se materializam não servem para muita coisa. Não adianta você ficar confabulando, você tem que levar isso para o mundo real. Verdade, você pode estar me dando uma grande ideia que há algum tempo, tem até uma amiga minha que está aqui na live, a Filomena, que foi ela que criou esse grupo lá onde nós estamos, que eu tenho conversado muito com ela sobre isso, sobre essa questão, de levar essa questão, de fazer a diferença mesmo nessa questão de poder ajudar as mulheres. E aí, quando você fala nessa parte da gente investir nas nossas crianças e criar um projeto local, inicialmente, quem sabe depois ele não expanda, não possa se tornar conhecido, e seria uma forma da gente já começar ajudando essas crianças desde cedo, assim, dentro das escolas. Né? Pode ser uma boa ideia, sim. Entendeu? Ô, Evaneide, você como diretora, você pode levar um projeto bom para a escola, com palestras mesmo. Porque a gente, né, que a gente já tem um conhecimento, né, já sabe o que falar e o que não, o que pode e o que não pode, né, abordar em sala de aula, né? Porque tem tudo isso. Não é pegar qualquer tema e chegar lá e apresentar. A gente tem que ter, né, o maior cuidado, né, para levar para a sala de aula esses assuntos, porque são assuntos delicados, né? Porque tem toda uma história. Aí tem as culturas, né? Que a criança já vem desde novinho com aquela cultura. Aí muitas vezes é difícil a gente levar isso para eles, né? A gente tem que saber levar um assunto desse para uma criança, para um adolescente, né? Exato. Né? Até chegar nos pais, né? Nos responsáveis. Mas aí, como eu te falei, é a questão do currículo. Sim. Do município. Tem que pegar a brecha lá, tem que pegar, ir lá nas brechas do currículo, onde entra datas comemorativas, onde entra, por exemplo, Dia da Mulher, Dia Mundial da Mulher, e também, lá também no currículo também entra parte de leis, lá no conteúdo de histórias, né? E aí a gente pode vir e acrescentar esse tema no currículo e trabalhar dentro das escolas. Eu acredito no seguinte, eu venho da área trabalhei muito tempo na área de informática, gerenciando projetos e fazendo outras coisas, enfim. Eu acho assim... O pessoal está perguntando pela Lúcia. Eu estou tentando colocar ela aqui, mas não estou conseguindo. Ela tem que talvez pedir... eu já chamei, mas não está... Está entrando agora. Entrou! Ai, que bom que deu certo. Ô, Lúcia, desculpa, mas é porque não estava dando certo mesmo. Eu chamava, mas não estava... Não sei, né? É ao vivo, é isso? É ao vivo, deixa eu só terminar. sempre dessas coisas. É isso, a live é isso aí.
Sim. Seja bem-vinda, viu, Lúcia? Isso. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Sua câmera está todas e todos. Só terminando o raciocínio aqui com a Ivaneide. Ivaneide, tudo isso você tem que colocar no papel. Você tem que... Tudo isso que a gente vai conversar, o que você tem na sua cabeça, o que você pensa, coloca no papel. Faz um planejamento do que você pretende, começando pequeno aí na sua diretoria, onde você tem acesso junto com os professores, coloca isso no papel. Monta depois, junta os professores, monte projetos maiores para você levar, tirar só das datas comemorativas, mas fazer um plano para a sua escola. Depois evolui isso, faz uma próxima etapa, propõe para o município, senta junto com a diretoria de ensino da sua região, depois, você entendeu? Vai maturando e vai enriquecendo esse projeto. É assim que não adianta querer falar assim, eu vou fazer um projeto e vou querer enfiar a goela abaixo do governador do seu estado, sei lá que estado você está, não importa. Não é assim que funciona. É isso que eu ia falar. Tem que começar. É um processo lento, né? Devagar. Processo. Não devagar, né? Aos pouquinhos. Tem que ser um processo, às vezes a gente pensa num processo lento, ele não precisa ser exatamente lento, não precisa demorar 20 anos para acontecer. Lento, né? O que ele precisa ser é estruturado. Isso é mais importante, a ideia tem que estar muito clara, o projeto estruturado, planejado, com tudo certo, e aí você tem como apresentar e justificar o seu projeto, porque igual ao projeto que você tem, mais 10 deve ter lá na fila, mais 100 na fila. Então, estruturar o projeto não é só porque ele é importante, é porque ele tem que estar estruturado, montado, todos, entendeu? Fazer um negócio bonito. Aí você tem como justificar, implantar na sua escola, você tem liberdade, porque você é a diretora lá, mas levar e pensar já lá na frente, né? O seu município, para a sua região ali expandida, depois, quem sabe, para o seu estado, enfim. O planejamento é a etapa fundamental, tanto quanto a ideia, o planejamento. Verdade. Pronto. Isso é. Lúcia, agora vamos ouvir Lúcia um pouquinho, né, gente? Porque o tempo está correndo. E ainda tem para a gente falar sobre a arte russa ainda. Lúcia, por favor, meu bem, se apresenta aí para a gente. Bom, eu já entrei, eu acredito, na metade, ou um pouco mais da metade, eu fiquei até perdida, né, agora. Eu sou Lúcia Rocha, sou de São Vicente, São Paulo, eu sou promotora legal popular, sou militante, ativista, e faço parte da Rede Nacional de Mulheres Negras de Combate à Violência Doméstica. Eu milito em várias causas, como que se fala, pessoas menos favorecidas. Eu tenho um forte comigo, trabalhar com pessoas em situação de rua, e também sou terapeuta de dependentes químicos, formada pelo Instituto Jorge Javas do Rio de Janeiro. Legal. Então, assim, eu tenho no meu sangue o desejo de trabalhar com pessoas de rua, em situação de ruas, né? E é isso que eu faço, além dos meus trabalhos. Esses trabalhos são voluntários. E também trabalho voluntária na Educafro. A Educafro é um cursinho, ele é um pré-vestibular que prepara adolescentes, ou seja, maior de idade, para o concurso público e para conseguir aí uma bolsa para conseguir cursar a sua faculdade. Quem sabe eu já até ouvi falar seu nome, porque eu já ouvi muito falar na Educafro. É muito bem falada a Educafro. A Educafro, ela está em todo o Brasil, né? A Educafro, ela vem assim, abraçando mesmo as pessoas, de preferência os menos favorecidos, e todas as classes sociais, mas a militância dele forte é os negros. Os negros, Você pode falar para a gente sobre a mulher negra, que a gente está falando da violência, né? Contra a mulher. Aí eu gostaria que você falasse um pouco na sua convivência aí, como que é? Explica pra gente aí. Você
pode falar, assim, comentar sobre alguma... Sim, sim. Na minha convivência, o que nós aprendemos dentro como é que fala? Do nosso curso de promotoras legais populares pela Rede Nacional de Mulheres Negras, a gente aprende, o que é passado da nossa coordenadora para a gente primeiro, ela prepara a gente, ela fortalece os grupos e te dá todo o amparo necessário para sobreviver nesse mundo que vivemos. E ajudar outras mulheres. E quando fala rede, é porque realmente é um trabalho em rede. É um trabalho que já está também fora do Brasil, não só no Brasil, graças a Deus. A rede, ela completou 15 anos de existência, com muitos grupos de mulheres formadas por todo o Brasil. E fora do Brasil também agora, né? E o que nós aprendemos todas as vidas importam, mas principalmente das nossas mulheres, porque sabemos que até o salário da mulher é menos do que dos homens. Sim. O salário da mulher, do homem negro, é maior, é mais alto do que o salário da mulher negra. A mulher branca, o salário dela é mais do que do homem negro, tá? E o da mulher negra é o menos de todos eles, é aquele lá, o michuru, que se diz, né? Sim, sim. Mas dentro dessa desigualdade social aí que vivemos, que somos colocados, né? Nós temos um sistema que coloca essas situações, onde entra a Educafro, né? Dando esse apoio aí para que, juntamente com a rede, lógico que a Educafro bem antes que a rede, e dando esse apoio necessário, até para que a gente qualifique mais, né? Porque quanto mais a pessoa qualificado, mas também ele consegue aí uma sobrevivência melhor, uma porta de escape, digamos assim, né? Sim. Nós sabemos aí também, não tem como você falar de violência doméstica sem falar da Lei Maria da Penha, né? Todo mundo sabe, eu acredito, que o que aconteceu com Maria da Penha. Só que antes de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, já existia uma lei. Porém, quando aconteceu o ocorrido do atentado, né, a tentativa de feminicídio do companheiro, a qual atirou nela covardemente pelas costas, ela dormindo, ela lutou, porque sabemos que não tem nada fácil para uma mulher em cima de uma cama, com um tiro na coluna, cadeirante, pior ainda, mas mesmo assim ela lutou com todas as suas forças, ou criou forças de onde que não existia, mas às vezes é a dor, né? A dor traz forças para a gente. Às vezes a gente conhece a pessoa, a gente conhece a força que temos na dor. Essa é a verdade. E dentro disso, ela juntou com uma lei que já existia, mas não funcionava. E aí, graças à Lei Maria da Penha, nós temos hoje alguns resultados positivos. Por que positivo? Quando fala assim, a Lei Maria da Penha não funciona. Ela funciona, sim. Às vezes, nem tanto como a gente deseja que fosse, porque nós temos o sistema também, né? Uhum. Quando se fala de uma Lei Maria da Penha, nós temos aí um sistema gigantesco para furar a bolha. Mas, antes da Lei Maria da Penha, os agressores, eles agrediam, eles assassinavam suas companheiras e eles ainda saíam como super-herói. Por quê? Sim. Eles caluniavam que foi, como é que diz? Foi traição, e traição naquela
naquela época já sabe o que acontecia, né? Castigo E aí, na certa. Uhum. castigo. E aí, depois que veio a lei Maria da Penha, começou a vigorar, graças a Deus, né, a essa lei, a gente vê que, por mais que teve muito aumento aí do feminicídio, né, porque igual 2020, nós, nas estatísticas, 800 chamadas, né, de, de emergência contra agressão contra as mulheres, agressão doméstica, né? Mas mesmo assim, ainda é eficaz a lei Maria da Penha, porque antigamente não punia o agressor, né? Por mais que quando o agressor ele já é realmente um criminoso mesmo, porque eu falo e não tem papas na língua, porque é criminoso o nome, não é nem agressor, a lei que coloca como agressor, para mim é um criminoso inafiançável que tinha que descer na cadeia. Porque mulher é feita para ser amada e respeitada e amar, não para ser morta por um vigarista qualquer, né? Sim. Então, mas mesmo assim nós já temos aí punição para os agressores, tem as medidas protetivas, às vezes, dependendo do caso, as pessoas falam, mas a medida protetiva não funciona porque ele volta lá e mata, enfim. Foi o que eu falei no começo da live. Mas aí, como eu não comecei, né, do começo, então é isso, eu posso né? te cortar um minuto? Professor, então bora lá, né? E também, esqueci de uma, e também estou graduando em serviços sociais, porque Muito dentro da minha área, do que eu gosto de fazer, é ajudar os outros. Professor, pois não. Bora lá. A técnica arte marcial russa. Explica pra gente o que é. Bom, eu vou tentar fazer um resumo aqui bem rápido. O sistema é uma fórmula de combate que remonta pelo menos ao século X, né, quando os guerreiros russos começaram a acumular técnicas versáteis, né, práticas instintivas, assimilar e combate em diversos terrenos, né, com inimigos e condições ambientais diferentes, como combate no gelo, florestas, na água, enfim, onde tivesse, né? Então, essa metodologia de combate foi refinada, foi temperada em séculos e séculos de batalhas contra diferentes povos e suas respectivas técnicas de combate, né? Então, a gente tem uma outra visão, não é soco e pontapé, ou como as artes marciais tradicionais têm, golpes, etc. A gente parte de outras premissas e outros princípios para ser mais fluido, ser mais natural a técnica de combate, né? Sim, sim, você já falou, né, qual foi a finalidade, de onde que é, isso. Né? Você falou que você trabalha você já deu aulas, né, para mulheres. Isso, você pode comentar pra gente? Posso comentar assim. A gente tem um trabalho há muito tempo aqui, né? Fiz grupos antes da pandemia só de mulheres, grupos de mistos. Eu prefiro muito trabalhar a forma mista. Eu já dei aula em ONG de mulheres também aqui na cidade de São Paulo. Por isso, na primeira hora da live, eu falei assim, olha, a violência permeia por toda a classe social. Obviamente, em graus diferentes, mas permeia, todo mundo sofre, em alguma medida, sofre isso. Então, eu tive a oportunidade ali de transitar em todos os meios e perceber isso, né? E ajudar também, né? Porque quando a gente fala de defesa pessoal, vamos dizer assim, uma coisa mais focada, mais explícita para essas mulheres que sofreram violências e, enfim, pessoas de outras camadas sociais que procuram a gente também, ou que saem para fazer trabalho social em outros países e já nos procuraram também para fazer esse trabalho. Eu entendo, aí eu vou como é que a gente faz aqui, que entendo a arte marcial, o contexto do que a gente faz, não só
como uma soco e pontapé ou aspecto de violência. Primeiro, eu tenho um pensamento diferente, a arte também tem um pensamento diferente. Né? A gente não incentiva a violência, e sim, primeiramente, soluções conversadas. É a primeira coisa que a gente faz. Mas a gente absolutamente não é conivente com a violência, em nenhuma de suas formas. A gente trabalha também muito a parte emocional da pessoa, independente se é homem ou mulher. Eu particularmente, tenho esse cuidado de trabalhar a parte emocional, de lapidar a pessoa, de preparar a pessoa, do que eu ensino aqui em sala de aula, a ser muito mais do que proteção física. Que a gente faz de uma forma muito assertiva, mas eu quero também passar o conhecimento para a pessoa transformar tudo aquilo que eu ensino dentro da sala de aula para também adaptar em outras áreas, principalmente para proteção emocional. Porque a maior parte do que a gente percebe aqui é que a violência ela começa pelo emocional, não começa tanto no corpo, ela começa bem antes. Então, a pessoa que está preparada emocionalmente, ela é tão importante quanto saber se defender a própria integridade física. Então, a gente faz todo um trabalho que reforça a parte de autoestima, que reforça a criação de melhores respostas. Porque a gente acredita na nossa metodologia, como ela não é estanque, ela é uma coisa muito que exerce muito a criatividade. Para você exercer a criatividade, você tem que ter bem estruturados os princípios que a gente trabalha. A gente trabalha por princípio e não por golpe. Então, a gente incentiva muito, e eu sou muito chato nisso, de incentivar a criação da melhor resposta. Porque quando você cria a melhor resposta, independe do contexto. Pode ser um contexto de defesa física, independente do ambiente que for, porque o que a gente faz aqui serve tanto para combate interno, no chão, no meio do caminho que ninguém fala, dentro da água, na escada, lugar confinado, pouco importa, mas principalmente também adaptar esses conceitos, esse conhecimento para a defesa emocional, porque é ali que tudo começa. Entendeu? Então, a pessoa bem equilibrada e consegue se defender emocionalmente, ela tem muito mais chance, né? Eu não estou dizendo que é tudo análise probabilística, mas ela tem muito mais chance dela se defender fisicamente, porque ela não vai cair em algumas armadilhas, entendeu? Então, quando a pessoa tem o seu autoconhecimento, tem noção das suas capacidades, das suas potencialidades, e tem essa proteção que a gente chama emocional, ela é muito mais, vamos dizer assim, ela tem a capacidade de se livrar mais fácil de problema, porque ela constrói melhores respostas. E eu não estou dizendo aí de respostas somente físicas, vou lá e dou porrada. Não é isso. Às vezes, existem maneiras de você se posicionar diferente, existem maneiras de você se comportar diferente, e, obviamente, existe o último recurso, que é partir para uma coisa mais assertiva. Eu não gosto de falar bater, essas coisas, porque envolve coisa emocional. A gente lapida para tirar essa parte emocional. Você tem que ser assertivo do que você fazer. Tentando, obviamente, tudo que eu já falei, né? Uma parte mais negociada é melhor, mas se não for possível, saber o que fazer na medida certa e na quantidade certa, sem ultrapassar o que a gente chama do limite da lei, né? Porque você também você não pode fazer mais do que a sua defesa, a sua proteção física, porque senão você cai do outro lado. Essa linha que divide a proteção vamos dizer, do delito, ela é muito, no momento que você está envolvido emocionalmente, ela se torna muito tênue. E aí você pode partir da defesa, da sua integridade física e emocional, partir para o outro lado, de aí você cair no delito. Então, todas essas coisas são estudadas, vistas, relembradas e trabalhadas para que os alunos, né, e no caso aqui nós estamos conversando as mulheres, saibam exatamente o que fazer, mas fazer, entendeu? Porque existe toda uma carga em cima da mulher que ela não pode fazer nada, que ela não pode se defender, ou ela se tornar masculinizada para fazer alguma coisa quando a gente trabalha no contexto de arte marcial. E a gente absolutamente não quer isso. A gente quer a mulher feminina com os atributos dela, com as qualidades dela, com a beleza da mulher,
mas que ela saiba se defender tanto emocionalmente quanto fisicamente e fazer isso de forma assertiva. Então, basicamente, vamos dizer assim, bem rapidinho é isso. Falou tudo que eu ia perguntar. Arte e educação, né? Tem regras, tem todo um sistema, né? Que a gente tem que seguir aquele sistema, aquelas regras, né? Porque a gente não vai para lá fazendo o que quer. A gente é educado ali dentro, né? Se você for pensar em arte marcial tradicional, o que a gente faz aqui é muito diferente, já começa no contexto da aula, entendeu? É um ambiente mais livre, sem censura. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Nós somos equidade no negócio, entendeu? Obviamente, eu estou mais treinadinho, eu sei fazer as coisas com mais calma, eu sou mais assertivo, mas eu não preciso, eu não quero provar nada para ninguém. Eu sei o que eu faço e eu sei a quantidade do que eu faço, ela é suficiente para determinadas situações. Então, eu sei me colocar dentro do que eu faço e ensino os alunos a se colocarem bem do que fazem. Como é um ambiente aberto, ele é um ambiente muito mais amigável, entendeu? Para você fazer. Eu acredito que um ambiente mais alegre, é um ambiente alegre, não é um ambiente de cara fechada, que também é legal, não tenho nada contra, eu já dei aula de outras artes marciais, é legal. Mas dentro do que a gente faz, eu percebi que num ambiente mais leve, um ambiente mais comunicativo, mais respeitoso, menos burocrático, você faz mais sinapse e você tem um aproveitamento melhor do que você faz dentro do contexto da aula. A gente já quebra a aula bem facinho, de pedacinhos, né? E nesses pedacinhos vão progredindo e você chega no final da aula fazendo uma coisa mais complexa e passa pelo processo sem frustração. Isso é uma nova maneira de olhar a arte marcial ou defesa pessoal, ou como queiram falar, porque aí é uma questão de enfoque, mas é uma questão de respeito, de continuidade, e você vai fazer as coisas, porque no fundo o que vai, como eu falei do projeto para a Ivaneide, você tem que fazer, entendeu? Você tem que saber internalizar, saber a medida certa e aplicar quando necessário. Melhor uma resposta construída, uma análise situacional bem feita e construída a melhor resposta. Mas em algumas ocasiões, você tem que usar aquilo que você aprendeu em sala de aula e usar de forma assertiva. Sim, sim. Planejar, tem que ter um planejamento, muito focado. Na realidade, eu ensino os alunos aqui a fazer análise, e eu sou muito bom nisso, de fazer análise situacional. Inclusive, se vocês quiserem ver algumas coisas que eu já fiz, enfim, às vezes até lá no blog do Espaço Funcional, eu tenho alguns artigos que eu peguei algumas cenas de algum vídeo e fiz análise situacional ali, e pelo menos para quem está lendo do outro lado, né, talvez não o que fazer, mas pelo menos identificar o que está acontecendo numa situação, em situações simples, até que eu enumero 20, 30 coisas que a pessoa consegue olhar uma, duas, mas fazer essa análise situacional para entender o que você está fazendo. Obviamente, construir a melhor resposta, eu não consigo passar esse conhecimento num artigo escrito. Tem que aprender na sala de aula, você tem que vivenciar o que eu estou falando, mas pelo menos para entender a mentalidade de como eu penso, de como a arte pensa, quando você faz análise situacional, porque não é tudo que você resolve com martelo. Todo mundo fala isso, mas você tem que resolver a coisa com a ferramenta certa, entendeu? Então, a análise situacional e construção da melhor resposta é o diferencial ali que funciona na hora H, entendeu? Porque você não pode sair resolvendo tudo na porrada. Não funciona assim. No mundo civilizado, que é o que a gente preconiza, a gente tem que resolver as coisas com mais cognição, vamos chamar assim, entendeu? Para você não cair justamente naquilo que eu falei, você ultrapassar limites. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já até respondeu, né? Opa! Que era sobre a preparação, né? Era a preparação para uma situação, né? Você já acabou respondendo isso, né? Que a arte prepara para, tipo assim, vai ter uma determinada situação na sua vida, aí você já sabe como se livrar, vamos dizer, né? Saber como conduzir aquilo ali, aquela situação. Exatamente. Esse nesse contexto do que nós estamos conversando aqui, essa é a ideia.
porque você não pode deixar a sua temperatura emocional subir muito alto. Então, a gente ensina com várias técnicas a sempre abaixar ela. E se você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer de forma assertiva, na medida e na situação certa. Isso é o que a gente preconiza aqui, ensina. Né? Obviamente, a gente tem outras coisas um pouco mais avançadas, né? Que é, por exemplo, assim, o ideal é você se tornar invisível numa cena, numa situação. Mas isso aí é uma coisa que... Professor, pelo que eu entendi, você prepara seus alunos para se defenderem verbalmente, psicologicamente preparados, além de físico, Exato. se eles precisarem, além do bastante físico. assertividade, qualquer uma delas. Assim, eu não ensino, eu não quero debater. É o que a gente fala, o que eu te falo para os meus alunos, assim, eu não quero me envolver emocionalmente numa situação. Porque quando eu me envolvo emocionalmente numa situação, a minha capacidade de construir uma resposta melhor e mais cognitiva, ela cai bastante. Entendeu? Então, aí, obviamente, a gente tem uma série de passos aí que a gente faz, uma série de conhecimentos que a gente passa, né? Mas, basicamente, é isso. Óbvio, quando a gente está falando num contexto, por exemplo, de violência doméstica, ele tem que ter alguns ajustes. Por tudo aquilo que a gente já falou na primeira aula, porque existe um envolvimento muito forte naquele contexto que você vive. É seu pai, seu marido, seu avô, seu tio, que está um filho. Então, tem um outro contexto, aí. Obviamente, quando você está, por exemplo, nesse contexto mais delicado, eu entendo que a mulher ela tem que se preservar, independente da sua integridade emocional e física, independente de qualquer coisa. Ela tem que estar preparada para dar uma resposta e para se defender de uma violência, independente de qual ela for. Se é um pai, se é um marido, se é um tio, ou se é numa situação que a gente atendeu muito aqui já, principalmente nas terapias também, de violação, de tentativa de violação, de uma coisa mais grave. A mulher precisa estar preparada para aprender a se preservar, entendeu? Em qualquer contexto. Eu não estou aqui incentivando violência. Veja bem, a minha opinião pessoal é que a mulher tem que ter recursos mínimos para se preservar emocionalmente e fisicamente. Não é possível continuar do jeito que está, na minha opinião. Entendeu? Se a gente não tem a opção de conversa, de resolver as coisas de uma maneira alinhavada ali, então, por outra partida, eu tenho que aprender pelo menos a me proteger. Eu, vamos dizer assim, no papel de mulher, tenho que aprender a me proteger. Eu não posso ser objeto de violências sucessivas e achar que está tudo certo. Porque é Deus que quis, é porque é assim que é, porque foi assim com o meu pai. E também, a mulher própria também tem que mudar a sua crença de que não é assim. Eu não é obrigado, eu não sou obrigado porque meu avô batia na minha avó, meu pai batia na minha mãe, o meu marido tem que bater em mim. Não, esse ciclo tem que quebrar. Então, a arte marcial russa também trabalha esse tipo no aspecto de defesa pessoal para mulheres, trabalha esses ajustes, entendeu? Obviamente que a gente não consegue fazer milagre e nem acontece, não é uma sessão de terapia isso aqui. Apesar de ser terapeuta, ser hipnólogo, ter outras de certa forma, né? ajuda, né? De certa forma, ajuda, mas eu estou tentando não misturar os bonés do que eu estou falando. Estou tentando manter a proposta do convite, né? Que é falar sobre o papel da defesa pessoal para as mulheres. Então, eu acredito assim, a construção alinhavada, conversada, essa é a melhor. Não tem o problema. Conseguir resolver o problema nessa esfera. Sim. Não conseguiu, então eu tenho que aprender a me preservar fisicamente a mim e aqueles que me rodeiam. Entendeu? E engraçado também que eu já vi muitos casos ao contrário. A mulher é a opressora. A gente não está falando, não é o caso dessa conversa, mas existe também, tem uns negócios aí tenebroso. Porque assim, hoje a gente vai falar da mulher, mas tem o contrário também. Tem o contrário também, tem o contrário. E não é só o marido da mulher, tem também coisas horizontais e verticais, os filhos, outros parentes, então tem um contexto maior. Mas a gente vamos nos limitar aqui ao contexto familiar. Ao contexto da live, mas a gente tem que entender que o problema é mais complexo. Então,
o que a gente propõe é, primeiro, uma solução construída. Então, vamos tentar trabalhar aqui. Não deu, não tem acordo, então eu tenho que me defender a mim e quem tiver comigo ali perto. No caso, filho, sobrinho, etc. Mas aí quando você fala, professor, nessa parte de educação psicológica, é muito importante, isso é muito importante. Porque quando você vai observar, as pessoas elas tendem muito a querer tratar o físico, mas quando partem para o psicológico, elas deixam um pouco que é abandonado. E hoje em dia, essa questão psicológica, ela é a doença do século, praticamente. Mas aí é como você diz. A mulher ela precisa estar preparada nessa questão sua aí da educação, é muito bacana, porque ela vai estar preparada fisicamente, mas mais importante do que isso, ela vai estar preparada psicologicamente de como se defender e de maneira assertiva, como você falou. E isso é muito importante, trabalhar essa educação. Eu conheço casos a gente está falando do contexto de doméstico, mas eu conheço casos de contexto empresarial, entendeu? Que não tem ligação, a ligação ali, o relacionamento é comercial, é profissional. E acontece casos também, entendeu? De violência emocional, entendeu? E forte até, entendeu? Então, a mulher tem que ter as ferramentas. É óbvio, a gente já conversou isso na primeira hora da live, educação, preparação, a gente tem que quebrar algumas crenças, alguns paradigmas que tem. Obviamente, quando a gente fala no contexto do Brasil, é um universo. Mas a gente tem que começar por algum lugar, entendeu? Começar por algum lugar. O básico, o que é o básico? É a preservação física. Porque a gente sabe que a Lei Maria, vocês conhecem melhor que eu, a Lei Maria da Penha veio aí para formalizar uma situação e mostrar e tutelar uma situação que não é mais possível a gente conviver. Tem a sua eficácia, tem a observância, na primeira hora a gente falou, a observância do processo, etc. Mas tem que, no mínimo, a primeira coisa, antes até de você denunciar, é você se preservar. Entendeu? Porque você não consegue denunciar uma agressão se você não tem estrutura emocional nem física. Você está todo quebrado, você não consegue ir até uma delegacia, você não consegue pegar um celular e falar de violência, abrir um BO. Você não consegue defender isso. Você não consegue defender emocionalmente, porque se você travou aqui, o corpo não obedece. Entendeu? Então, quebrar esses paradigmas, romper esses limites, esses lacres, é importante. É você ter realmente, criar autonomia para você. Por isso, eu acho importante, eu achei muito interessante o trabalho da Lúcia, que é educação para quebrar laços de opressão educacional, de você expandir. Eu acredito e acho tanto que a mulher ela tem que ter educação, ela tem que ter estudar. É aí que está toda. Talvez o primeiro passo de tudo. Vamos dizer assim, agora não só falando de arte marcial, mas desenvolver intelectualmente muito mais, para romper barreiras sociais e para também não casar mal, vamos chamar assim, não gosto de falar isso assim, mas para arrumar, fazer melhores escolhas, entendeu? Quando você está mais estudado, tem uma cognição melhor, você faz melhores escolhas. Não é porque a gente nasceu em uma camada social que a gente é obrigado a ficar nela. Não existe regime de casta. E uma das maneiras que você consegue ascensão de uma maneira fácil, fácil eu estou dizendo assim, mas de uma maneira conhecida nesse ponto de sentido, é através da educação, entendeu? Da educação formal, é você se dedicar, é você se preparar e com isso você tem um arcabouço mental muito maior e você faz melhores escolhas. Não sei se os convidados acham isso, mas essa é a minha opinião. Sim, sim. Não, eu concordo, sim. A partir de que idade, de qual idade que já pode... Existem trabalho com crianças, eu não faço mais trabalho com criança, porque eu já fiz, mas dá para fazer um trabalho com criança, é um trabalho mais lúdico, menos combatível, mas é um trabalho mais de consciência corporal, algumas dinâmicas ali mais, vamos dizer assim, em formas de jogos, mascaradas, em formas de jogos e brincadeiras, tá? Eu dou aula de adolescente para terceira idade, entendeu? Então, independe, homem, mulher, em qualquer situação,
Para mim não tem tempo ruim. Eu tenho didática para lidar com a pessoa mais humilde até a pessoa mais letrada. Eu falo a linguagem da pessoa. Cada um eu trato de um jeito. Eu sou muito adaptativo nesse quesito. Porque varia, né? A faixa de idade varia, então, vamos dizer, a linguagem, né? Varia também. E também e varia também a pessoa. Você pegar uma pessoa mais letrada, você vai falar de um jeito. Não vou dizer, mas falar mais próximo, falar do jeito que é melhor, porque não é para mim o negócio. Eu penso que é para a pessoa, entendeu? Então eu tenho que. Eu sempre falo isso. Falar a linguagem da pessoa, que ela entenda. Eu não vou falar aforismos com uma pessoa que não entende isso. Então eu tenho que falar do jeito que ela entende, compreende e aproveite melhor o conhecimento. Eu posso falar o mesmo conhecimento de formas diferentes, entendeu? Então, eu me preocupo com quem está do outro lado. A compreensão que a pessoa tem, para mim, é fundamental. Tem que entender o que eu estou falando. Eu sempre digo, falar a mesma língua, né? Que eu sempre falo. É a língua da criança, do adolescente, né? E a gente tem que acompanhar para dar certo, só acompanhando, né? Sim. Gente, aí as convidadas podem falar, viu? Tá bom. Eu gostei muito da fala do professor, até porque o exercício físico, né? Seja ele qual que for, é muito importante, porque não trabalha só o corpo, o físico, mas também a mente, né? Trabalha a mente, trabalha a alma, e é aí uma educação ou até uma reeducação psicológica e mental, né? Isso é muito importante, né? E outra coisa que o professor falou aí, era para me ter anotado aqui, que a vítima, às vezes, ela já não tem força mais para procurar, ela acha que aquilo é normal, ou que ela não tem para onde ir. Aquele dizer, briga de marido e mulher, não mete a colher sim, mete a colher sim. É dever de toda a sociedade. Eu tenho aqui, olha, de acordo com a Lei Maria da Penha, inciso 2º do artigo 3º da Lei Maria da Penha, é de responsabilidade da família, da sociedade e do poder público assegurar às mulheres o exercício dos direitos à vida, à segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, desde 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, a Lei Maria da Penha é passível de ser aplicada, mesmo sem queixa da vítima, tá? O que significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia contra o agressor, inclusive de forma anônima, né? Achar que o companheiro da vítima sabe o que está fazendo é ser condescendente e legitimar a violência em um contexto cultural, machista e patriarcal, quando a violência existe em um relacionamento, ninguém pode se calar, né? E eu concordo com isso. Eu sou aquela, se eu ver batendo na rua, eu vou atrás. Eu chamo a polícia e estou indo atrás. E estou seguindo até que essa polícia chega. Porque, às vezes, eles não chegam. Às vezes, eles não chegam. Porque uma coisa é a lei. Está aqui a lei de 11.340 de 2006. Tá? Outra coisa é ela ser cumprida no rigor da lei. Né? A gente sabe como que é a situação, porque já aconteceu, o professor e demais colegas da sala, de o agressor batendo, esmurrando, socando a mulher. Quem sou eu com 1,50 m de altura, enfim, e ainda gordinha, conseguia entrar no meio de uma briga dessa? O cara socando a mulher na tua frente.
você se sente nada, você se sente inútil, você se sente incapaz. Né? Principalmente quando você estuda isso, que você defende isso, você se sente ninguém, porque já aconteceu comigo. E chamar a polícia chegar, sabe quanto? Quando? 2 horas depois. Tá? Então, assim, foi sobre porque isso que nós falamos no início da live, né? Um momento desse, acontece que você não está no centro da cidade. A maioria desses atos covardes acontece vamos supor, no centro da cidade, que é mais pessoas de poder, né? Mais aquisitivo. Mas a gente sabe, nós sabemos que é mais em periferia, é mais na pobreza, porque por causa da cultura, porque o pai bateu, fulano bateu, então o filho viu aquela violência com o pai e a mãe, a maioria das vezes, eles crescem repetindo a mesma violência. E eles, como é que fala? Presenciaram lá atrás do pai e da mãe, né? Então, por isso que é mais nas periferias, mais as pessoas de baixa renda, e principalmente épocas de pandemia, como aconteceu. Por que eu falo assim, da dificuldade e a demora de chegar um socorro? Porque, como eu estava falando, é dever de toda a sociedade, mas às vezes, como já aconteceu, vê um monte de homem passar e ninguém falar exatamente nada e ir embora. Tudo no seu caminho, tá? E aí tá tudo certo, porque não é comigo, não é minha filha, não é minha mãe, não é minha irmã. Então pode bater? É assim? Não. Eu não vejo dessa forma. Né? Não, a gente... E aí, o que eu digo do centro da cidade? Porque do centro da cidade, você consegue realmente o socorro mais rápido. Por que o feminicídio acontece mais lá na quebrada? Porque o socorro demora a chegar e às vezes sem chegar. Porque a gente já... Esse caso não é invenção nossa, né? É o que a gente vive, escuta no dia a dia. E aí é onde é mais complicado. No centro, não. No centro, o socorro chega mais próximo, né? Principalmente porque no centro, geralmente, tem a DDM, né? Que é a delegacia, né? Especializada na violência doméstica, já própria para violência doméstica mesmo, para a mulher e a família em geral, né? Porque nem só a mulher sofre a violência, às vezes, como todos da casa sofrem a violência junto, principalmente os filhos, né? E aí... Ô, Lúcia, deixa eu te falar. E ainda tem outro problema. Às vezes, como eu falei no início da live, às vezes a justiça é tardia, porque muitas vezes a polícia até às vezes chega e prende. Só que a justiça prende, a polícia prende e a justiça solta. O Estado. E aí quando esse cara vem de lá... a polícia prende, né? O Estado E aí solta, quando... né? Esse é um problema. E aí, a gente tem que entender o seguinte, né? Existe o rito. A gente não pode... porque senão, se a gente quebrar o rito, eu não estou defendendo nem nisso, eu estou dizendo assim, existe um rito, existe um processo. A gente às vezes até acharia, pegou o cara lá, bate na mulher repetidas vezes, já resolve aí. Não, a gente não pode cair na selvageria. Existe um rito, a gente pode gostar ou não do rito. Eu acho que aí, vocês como influenciadoras e trabalham com isso de uma maneira muito mais profunda, que tem mais acesso a toda a estrutura para mudar isso, eu acho que é maravilhoso que vocês façam a pressão no meio, nessa estrutura, nesse processo, para melhorar isso. A gente tem muita coisa para melhorar no Brasil. Não tem delegacia da mulher, na maioria das cidades não tem. E quando tem, a gente sabe que é entre aspas, entendeu? Então tem muita coisa para mudar. Eu acho que toda essa demanda que vocês têm muito mais rica, vocês têm que materializar, foi o que eu falei para a Evaneide, tem que materializar esse material e levar para quem as autoridades ali competentes para poder, porque assim, é o que eu sempre falo para o pessoal, não adianta reclamar, não adianta, foi o que eu falei na primeira. Tem que agir. Não adianta só reclamar, tem que agir. As coisas só funcionam mediante a formalização e a ação. Entendeu? Então, como eu falei na primeira live, não quero ser repetitivo aqui, mas para quem chegou agora,
tem que se sofrer a violência, tem que abrir um BO. Porque o BO é o começo do processo, é o começo do rito para acontecer alguma coisa. Entendeu? Ela então não pode esperar, ela não pode esperar, porque tem nível 1, nível 2 e o nível 3. Ela tem que tomar já as providências no nível 1. Exato. Porque no nível 1 já está ali, já toda a característica já está acontecendo e ela já percebeu que aquele cara é um agressor. E não espera que ele vai melhorar, porque o agressor não tem melhora, ele não melhora. Ele chega lá no primeiro, segundo, ele chega no terceiro nível, tá? E tem uma outra coisa. Né? Tem uma outra coisa. O agressor apenas não sabe controlar suas emoções, sabe controlar suas emoções. Porque o dia foi ruim no trabalho, porque o salário foi pouco, porque o patrão não promoveu. Por que ele não soca o patrão? O covardão vem socar a mulher dentro de casa, a família dentro de casa. Por que ele não sabe controlar? Por que ele não tocou lá o motorista lá? Por que ele não deu chute lá no ônibus, lá no busão que ele pegou para vir do trabalho? Ele deixa para vir descontar na mulher que está ali lavando, passando, cozinhando, se vindo de esposa, se vindo escravizada, tudo dele, tudo para ele. Então, assim, eu não concordo isso. Eu não concordo com isso. Você está coberta de razão, Existe, aí quando a gente começa a expandir de novo o problema, né? O problema, ele permeia outras áreas. A cultural, as crenças, a educacional, um monte de outras coisas. Eu não gosto existe todos aqui são terapeutas ou trabalham com isso, ou professores, enfim, entende que existe sim um problema do agressor de aprendizado. Ele aprendeu a ser desse jeito, ele viveu num ambiente de violência. Obviamente que isso não justifica isso se perpetuar. Isso não pode, não pode. Essa pessoa precisa, num primeiro momento, quiçá antes de que tudo aconteça, procurar ajuda. Porque a gente, no fundo, a gente não quer que ninguém... A gente quer que as pessoas melhorem, que as pessoas consigam identificar dentro delas as suas mazelas, as coisas que estão erradas, e não tem que chegar nesse ponto, por exemplo, do caso que a Lúcia mencionou, de um homem chegar, não saber administrar a sua vida emocional e chegar a bater na mulher ou nos filhos, ou na sogra, no outro. E geralmente esse outro é a parte mais fraca. É uma parte mais fraca. Independente de quem seja, entendeu? Esse cidadão precisa, sim, de ajuda. Melhor ainda que fosse muito antes. Por isso que eu falei na primeira parte, vamos investir nas crianças, porque algumas pessoas não vão mudar. A saber que a maioria das pessoas, a maioria dos homens, esmagadora, tem isso na cabeça e tem isso na cultura. Mas essa pequena parte que é agressora, que é um universo muito pequeno, faz um estrago muito grande. Porque só precisa de uma pessoa, uma vítima bem vitimada para a desgraça acontecer. Entendeu? Então, esse grupo pequeno, que é um grupo extremamente patológico de pessoas agressoras que tem isso aí, que não conseguem se livrar desse problema, essa pessoa precisa, num primeiro momento, de ajuda. Para não acontecer a vitimação. Entendeu? Que esse seria o melhor cenário. Mas, em não tendo esse melhor cenário, não se pode deixar perpetuar esse tipo de coisa. Tem que resolver. E se tem que resolver denunciando na esfera legal, tem que ser feito. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas. É a vida de uma pessoa, de uma mulher, dos filhos, ou em caso contrário, como eu já comentei aí, acho que foi na outra live, ao contrário também acontece da mulher ser agressora, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque o tema não é esse. Independente, agora, no contexto maior, independente de quem seja o agressor, se é homem ou se é mulher, a vítima... Existe a lei. Existe a lei, e essa lei está cumprida. Não é... Nós estamos num mundo civilizado, imagino eu. Então, temos que aplicar a civilização, aplicar a regra. A regra, parece negócio de futebol, a regra é clara, Não podemos
sair daí fazendo o que queremos. Nós vivemos num mundo civilizado. Então, não podemos sair daí roubando. Não é porque eu estou pobre que eu quero assaltar um banco, eu vou sair roubando e está tudo certo. A mesma coisa se cumprida. Então, a lei está aí, ela pode ter que ser cumprida. Podemos ajudar as pessoas, os agressores, independente de quem seja, de uma forma antecipada? Podemos. Podemos antecipar ainda para que pessoas não se tornem agressoras? Excelente ainda, vamos investir, é um trabalho de longo prazo. Agora, se está acontecendo agora, tem que ser tomada providência. Porque são vidas de pessoas que podem ser marcadas, principalmente das crianças, para a vida inteira. Conforme esse agressor, independente de qual seja, também foi marcado. Porque ninguém se torna agressor do nada. Ela fala, hoje eu acordei e você é um agressor. Não, não é assim que funciona. Existe todo um passado atrás, existe uma coisa muito mais profunda atrás, marcas mais profundas, coisas muito internalizadas, que com o gatilho certo faz a pessoa fazer uma desgraça. Okay. Então, tem muitos níveis que precisam ser trabalhados. Mas nesse nível último, que é a agressão acontecendo, ela precisa ser denunciada, ela precisa ser processuada, porque não justifica, independente se é o pai, se é a mãe, não importa quem. Não se pode sair aí achando que é o dono do cacetete e sai batendo em todo mundo. Não é assim que funciona. Óbvio. Aí é o que eu falei. A Ivaneide tem acesso a essas coisas. A Lúcia tem acesso às coisas. Elevar projetos para tentar, pelo menos, salvar as crianças, entendeu? E, obviamente, em outro aspecto, como todos os terapeutas, ajudar essas pessoas que são vítimas e ajudar o que faz o agressor também a mudar. É possível o cara que é agressor mudar, mas tem que ser trabalhado. E aí entra o papel das terapias, entra o papel da hipnoterapia, que é mais profunda, entre outros profissionais que podem dar essa assistência e a pessoa mudar. Eu pessoalmente, acredito na mudança. Eu, pessoalmente, sou otimista enquanto a mudança. Posso fazer uma observação, professor? Pode. Eu volto de novo a fazer assim, a relembrar o que eu falei no início, que quando se traz um tema como esse, agressão à mulher, parece que as mulheres estão se unindo contra os homens. Não é isso. Porque parece que... só ajuda o meu raciocínio. Porque parece aqui que a gente está dizendo que só o homem agride a mulher. Mas, como eu falei no começo, a própria mulher, às vezes, também agride a mulher. Porque nós não estamos falando aqui somente de agressão física, nós estamos também falando de agressão moral, de agressão física, de vários tipos de agressões. E aí a gente precisa ficar ligado nisso também, que a própria mulher também, às vezes, agride as mulheres. E é mais difícil o homem agredir do que a mulher. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Só fazer antes da Lúcia falar sobre... Eu escrevi eu mapeei desses 15, sei lá, não sei nem quanto tempo que eu recebo e-mails, recebo ligações, e que eu faço questão de conversar com cada pessoa individualmente. Eu mapeei tudo todos esses monte de anos, e eu escrevi um artigo lá, falando assim, eu mapeei a violência que eu tive a oportunidade de ver. É de tudo quanto é jeito. É homem com mulher, mulher com mulher, filho com pais, com sogro, sogra. A violência, ela está generalizada. E, no fundo, é isso. Ela está em vários níveis e tem que quebrar esses laços. Tem que quebrar essa corrente. Não é nem laço, é uma corrente, uma coisa maldita, entendeu? E que tem que ser quebrada. Não podemos mais admitir a violência permear por toda e qualquer direção. A gente tem que trabalhar forte nisso. E quem tem mais acesso e tem mais recursos para falar com autoridades e levar projetos são vocês que trabalham diretamente, que têm acesso a essas autoridades muito mais facilitada. Porque qualquer um pode fazer um projeto disso. Mas vocês têm acesso mais facilitado. Então, o peso do que vocês falarem, de uma forma estruturada e etc., é muito maior e mobiliza mais, né? Acredito eu. Sim, sim. Aí você falou da corrente, né? Realmente é uma corrente forte, até porque tem a droga envolvida, tem, né? Que é a droga.
quando fala de violência, sempre vem, mas ele usava droga, é porque ele estava bêbado, é porque tudo, né? Isso envolve, quando se fala de violência, não é só uma pessoa estar lá, são perfeita também. Aí sempre tem a droga, tem a falta de emprego, tem, incentivo do governo, né? Isso tudo eu já ouvi. Isso aí não justifica para a pessoa fazer o mal ao outro, ou seja lá qual for, mulher ou quem que seja, né? Mas Isso também tem isso. isso, né? Tem a droga, tem tudo. As influências. É uma coisa muito forte, né? Que não é Exato. fácil de resolver, mas a gente tem que lutar, né? Tem que ter o primeiro passo. Tem que ter. Tem que ter o primeiro passo. Vocês que trabalham, que dão aula, que têm acesso facilitado aí às coisas, têm mais possibilidade de fazer um trabalho mais abrangente, que abrange mais pessoas, principalmente as crianças e público vitimizado, né? Então tem que ser feito um trabalho. Não podemos fazer um trabalho paliativo. O que eu estou dizendo assim, o trabalho paliativo ele é bom. Eu não tenho nada contra, porque ele resolve uma situação já acontecida, mas a gente tem que pensar no nível maior. E aí, mobilizar outras áreas, mobilizar outras pessoas, mobilizar outros saberes para poder estruturar alguma coisa mais sólida, né? E buscar resolver. Talvez a gente não resolva nessa geração, talvez na próxima ou na outra ainda, mas tem que começar. É verdade. Aí fala de violência, né? Eu Me passou aqui por minha cabeça. Às vezes até a gente próprio nos violenta, como é que fala? Comete a violência contra a gente, porque eu tô falando da juventude. Tem muitas meninas que, tipo, usar por causa de um menino, por causa disso, a tá ansiosa, e aí começa se auto, né? Eu não sei se vocês têm a palavra certa. Começa a se cortar, elas próprias se machucar, se automutilar. Isso também é violência. Violência contra ela própria. Contra ela própria. Por isso que tem que ser trabalhado, né? Tratamento e trabalhar a mente daquela pessoa, porque eu acho que primeiro a mente e depois o corpo, né? Na verdade, tudo começa tudo começa pela mente, né? Tudo começa pela parte psicoemocional. Tudo está aqui nessa máquina. Tem que resolver aqui, primeiro, quando é possível, né? Então, existem muitas manifestações, ou de violência com o terceiro quanto própria. E tudo isso tem um histórico. Vamos dizer assim, quem está dando assistência psicoemocional, independente de qual for o profissional, não estou aqui, todo mundo agora no mesmo balaio. Tem que estar preparado para lidar com esse tipo de conseguir fazer um mapeamento de tudo isso e dar a melhor tratativa a tratativa adequada. Esse é o papel de quem trabalha com essa parte psicoemocional. Tem que direcionar ali, tem que resolver, tem que estudar o passado, tem que quebrar laços, ressignificar coisas do passado, tem que dar um novo entendimento, tem que trabalhar a pessoa para ela poder se libertar. Deu o exemplo de a pessoa que se automutila, mas ela não se automutila, ela se automutila porque a pressão interna dentro dela está muito grande, ela não consegue suportar a situação interna. Então, ela não se mutila para se matar, ela se mutila para se aliviar. Então, eu até fiz uma série de vídeos sobre esse assunto. Então, ela quer se aliviar, ela não quer se matar, porque o nosso instinto é de vida, entendeu? Mas ela quer se aliviar, porque essa situação interna dela é tão maior que ela não tem ferramentas para lidar com isso. Então, quem trabalha essa parte psicoemocional tem que estar muito, muito antenado em fazer esse tipo de mapeamento e dar a melhor tratativa ali para cada caso. Enfim. Sim, gente. Nossa, o tempo está voando. E a gente precisa terminar, né? Aí, exato. Amanhã vocês querem falar mais alguma coisa? A Ivanete falou sobre as mulheres também aqui, né? No caso, mulher agride homem. As estatísticas não mostram isso pra gente, porque
Não falei isso. Não falei isso, Lúcia. Não falei que mulheres agridem homens. Você falou assim, tem mulheres também que agridem e tal, enfim, né? Não. E aí eu fui para a gente argumentar. Não, deixa eu explicar. Não, falei que as mulheres agridem, que nós mulheres muitas vezes agredimos nós mesmos, que as mulheres agridem as mulheres, não os homens. Não falei dos homens, não. Sim, nesse caso, né? Falei da questão de que muitas vezes a categoria de mulheres era para se apoiar entre si. E na maioria das vezes as mulheres estão contra umas às outras, ao invés de se apoiarem. Foi nesse sentido que eu falei. Falei desse tipo de agressão. Não de agressão. Não deveria ser assim, né? Porque realmente no treinamento nossos, a gente aprende a respeitar a companheira que está do seu lado. Quando eu digo companheira, amiga ali, que está, né? Nós aprendemos com a nossa coordenadora, ela é uma pessoa bem assim, bem firme, né? Até no que ela fala. E ela fala assim, mulheres, principalmente mulheres negras, porque eu falo mulheres negras porque são meus treinamentos. E é onde é a minha bandeira. Não anda sozinha, anda de duas ou mais. Uma decisão que você vai tomar, você vai no advogado, ao médico, conversar com alguém, algo importante, decisivo, nunca ir sozinha. Delegacia, prestar uma queixa, que seja não ir sozinha, sempre em duas ou mais. E outra coisa, respeitar uma às outras. Respeito, assim, lá dentro desse nosso grupo aí da Rede de Mulheres Negras de Combate à Violência Doméstica, é respeitoso. Respeitoso. E há de uma de nós que sair da linha, porque somos excluídas, tá? Somos excluídas de lá. Então, nós aprendemos essa educação de respeitar uma a outra em tudo. Principalmente dar a mão uma a outra, ser parceira, não trair. A gente sabe que sempre acontece algumas coisinhas, mas não para chegar ao conhecimento dela e o conhecimento geral, porque senão são expulsas, entendeu? É algo bem legal, né? A gente participar esses eventos, né? Esses congressos. Nós tivemos o Congresso Piracicaba final de ano, nós fomos para Salvador agora, faz 20 dias que eu cheguei, foi aniversário da Rede Nacional, 15 anos da rede, de formar mulheres promotoras populares, né, e direitos humanos, e temos uma outra viagem aí, já dia 28, eu acho, outra vez para Salvador, outro tipo de formação. Então, assim, a gente está sempre estudando isso, até porque ninguém é perfeito, mas a gente tem que saber um pouco, entender, né, o que realmente acontece no nosso meio, para a gente poder debater. E tentar, né, a gente não consegue resolver o mundo, é claro, né, mas a gente tenta, pelo menos quem está do nosso lado ali, se a gente não consegue alcançar 10, 20, que alcance alcance 10. Né? É mais ou menos isso. E o professor, eu vou falar para minha irmã, a minha irmã tem o Instituto da Potência, a Potência das Quebradas, aliás, Instituto Potência das Quebradas. Minha irmã é montanhista, além de um monte de coisas que ela fazem, e eles correm, eles têm um grupo de corrida, tudo, né? Eles correm na Serra de Santos e tal. E eu quero passar depois os contatos para vocês, trocar os contatos, sim, porque aquela claro. ali, podcast é com ela mesma e ela vai lhe chamar podcast. E aí vocês pode me chamar. Vai quebrar sobre atividades físicas. A atividade física é muito legal, a arte marcial russa é muito legal. Eu sou a favor de treinar esportes, é uma válvula maravilhosa para que precisa ser usada, independente de qual for, como instrumento de socialização, instrumento de educação, instrumento de tirar, vamos dizer assim, as pessoas de ficar no celular e com a cabeça, cabeça vazia, e por uma coisa produtiva. Então, eu acho que é excelente. Não, eu estou aqui à disposição. Você vai amar participar do podcast. Eu acho que vai ser muito bom para ambos, viu? Muito bom, eu estou aqui à disposição. Daqui a pouco a live tem que
Tá quase pode ficar à vontade, Sim. fica à vontade. Se a gente for falar da violência doméstica, a gente vai a noite inteira, porque é extenso. Muito extenso. O assunto o que longo. eu tinha... eu ia fazer só duas colocações, né? A agressão consumada pelo homem, ele coleciona justificativa de que ele bebeu, de que ele estava estressado, de nunca ele assume que ele é um agressor. Então, tudo isso as vítimas precisam ficar bem atentas. E não esperar chegar o terceiro nível, porque tem o nível 1, que é tensão. O nível 2 é violência. Tensão é quando você já está, opa, eu casei com a pessoa errada, esse cara está mudando. O 2 já começa a violência, já começa a luz puxão de cabelo, certo? E no terceiro, ele promove ali, tipo, como que fosse uma lua de mel. Para segurar ela, ele esquecer do primeiro e do segundo, e ali dessa lua de mel chegar no quarto e chega o feminicídio. É mais ou menos isso, porque é muito extenso. O que eu tinha para deixar é que foi sancionado, deixar para as pessoas, quem está assistindo, para passar para quem às vezes vocês conheçam que passa por esse tipo de situação, que mulher nenhuma é obrigada a viver com agressor, o mundo é grande e a vida é maravilhosa para se viver. Então foi sancionado pelo Senado Federal uma lei de que dá direito a mulheres vítimas de violência doméstica 6 meses de aluguel pago pelo governo, tá? Para que ela possa, durante 6 meses, eles determinam 6 meses, mas quem sabe, né? Isso é eu que quero que estique mais de 6 meses. Mas não é isso que fala o anúncio que nós lemos, a matéria, né? Que a partir de agora ela tem direito a 6 meses de aluguel pelo o governo, para poder se estabilizar, né? Estabilizar. Então, era essa a novidade. Eu achei, não é tudo, mas já, né, melhora um pouquinho aí. Então é isso, gente. Eu, desde já, eu quero agradecer vocês todos, a Lúcia, o professor, a Evaneide, todos que, né, participaram, que esteve presente tanto na primeira live como agora, né? E foi assim um prazer imenso mesmo. Gente, olha, eu tô muito feliz, tá, por essa live. Eu sabia que ia ser um sucesso, viu? E foi, graças a Deus, deu tudo certo. Foi muito bom, foi uma aula, né? Na verdade, foi ótimo. Eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite, viu? E é isso aí, muito obrigada mesmo. Vamos Se precisar de mim, vamos deixar os contatos. Vamos deixar os contatos aqui, ó. Se alguém print. quiser falar comigo, eu estou aqui à disposição, eu respondo todas as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas para mim, conversar comigo. Eu estou no Instagram, @espacofuncional, como se fosse espaço funcional, tudo junto, sem o C cedilha. Se você quiser me procurar em outro contexto, você pode me procurar no @prof.carlos.hipnoterapeuta, professor Carlos Hipnoterapeuta, separadinho. Você me acha no Instagram, aí a gente está falando de hipnose, terapias e outras coisas. Mas no contexto da arte marcial russa, @espacofuncional. Sim, se o público gostou, nos chama, que voltaremos. Sim. Lúcia, quem me conhece sabe, é só chamar. A Lúcia não desliga celular para dormir, a Lúcia vive em alerta constante, tá? Agradecer todo o público, eu estou vendo um monte de gente, doutora Cissa, a doutora Cissa aí é uma defensora dos direitos humanos, direitos das mulheres, inclusive foi uma das minhas primeiras professoras na Promotoras Legal Popular, pela Com Mulher em Santos, admiro essa advogada, é uma bênção na minha vida essa mulher, toda a minha família aí, um monte de gente que eu conheço, tudo aí, um beijo, obrigada pela audiência e por nos prestigiar. As colegas aqui, o colega, muito obrigado por tudo, obrigado pela fala, cada um mais potente que o outro. E é isso, precisamos aprender para aplicar. E mulher nasceu para ser feliz e não para morrer na mão de nenhum vigarista qualquer. Os machos têm que respeitar a mulher e acabou.
Esse é o meu Isso recado, mesmo. tá bom? Qual o seu Isso aí. Instagram, Lúcia, pra gente? Isso. Lúcia Rocha Terapeuta. Instagram. Lúcia Rocha Terapeuta. Mas E eu Pronto, tenho, Evaneide. o Instagram tá logo aí acima. e eu tenho um Instagram que é da Associação Acolher Oficial. É onde eu concentro todo o trabalho que eu faço voluntário com pessoas em situação de rua. Se vocês quiserem ver o trabalho, entra lá. E vou seguir todo mundo aí, hein? Eu também Sim, Eu também queria agradecer para vocês, muito obrigada, assim, foi maravilhoso. Uma troca de experiência muito boa. Né? Foi uma aula, na verdade. Professora Lúcia, é muito bem preparada. Parabéns, nossa, e eu vou... também. Sim, Amei a live. E agradecer também o pessoal, né, que está aí, os participantes. E nosso endereço de Instagram está aí em cima de todos, está aí. Alguém digitou, não sei se foi ali, alguém digitou, está logo aí acima de todo mundo. Maravilha. Quem quiser, o meu @Evaneide Rodrigues, _, mas está aí, está tudo escrito aí. E eu resumo tudo isso, eu acho que a saída para que pelo menos a gente possa minimizar essas coisas, é como o professor falou desde o início, a educação. A educação, acho que é o passo para que a gente possa... que salva tudo, né? Salva educação tudo. na escola. Leva para sua escola, hein? Leva para sua escola, Evaneide. Evaneide, me chama para a gente conversar e eu vou passando para você algumas coisas aí que cair para mim, vou mandando para você e vamos ver aí a situação da escola, hein? Precisa implantar, viu? A educação racial precisa ser implantada lá, tá bom? Ok. É isso aí, gente. Foi muito bom falar com vocês, viu, gente? Foi muito bom. Agradeço pelo convite. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Tchau, pessoal. Estamos à disposição. Tchau. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão.